Bem-vindo a mais um resumo de filme. Eu sou a Lady, e hoje vamos falar sobre um filme, onde uma garota participa de um jogo intenso de sedução, e coisas inesperadas acontecem. Então já deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum filme. O filme começa com uma garota, chamada Tessa, arrumando seu quarto para partir para a faculdade. Ela é acompanhada por sua mãe, chamada Carol, e seu namorado, chamado Noah. Sua mãe está listando os itens, que ela acredita que Tessa precisará. A próxima cena mostra eles dirigindo por diferentes cenários da cidade, até chegarem à universidade. Carol, Noah e Tessa se dirigem pelos corredores lotados dos dormitórios, em busca de seu novo quarto. Eles abrem a porta, e se deparam com música alta e duas garotas sentadas na cama. Tessa se apresenta às suas novas colegas de quarto, uma garota chamada Steph, que está fumando, e outra garota chamada Tristan. Steph comenta que está insegura sobre ter uma caloura como colega de quarto, mas Tristan diz que elas podem levar Tessa aos melhores lugares, mesmo sem uma identidade falsa. Carol sai do quarto chateada, e exige que elas peçam uma troca de quarto, já que o quarto cheira a maconha. Ela não quer que essas garotas distraiam Tessa dos estudos. Tessa se despede de Noah e de sua mãe, e sai cedo do dormitório para sua primeira aula, no outro lado do campus. Ela encontra um garoto chamado Landon, esperando do lado de fora de uma sala de aula trancada. Eles são os primeiros alunos a chegar. Pouco depois, um professor passa por lá, e abre a porta para eles. Mais tarde, Tessa toma um banho no dormitório, e enquanto está no chuveiro, suas roupas caem no chão e ficam molhadas. Ela volta para seu quarto em uma toalha, e abre a porta do armário. Ao se olhar no espelho, ela se assusta ao ver o reflexo de um garoto sentado atrás dela. Tessa nunca encontrou com um homem assim. Gaguejando, ela diz a ele que acha que ele está no quarto errado. Dando uma de esperto, o garoto diz a ela que na verdade está no lugar certo, mal desviando a atenção do livro que está lendo. Ela então pergunta como ele entrou, e ele mostra um jogo de chaves. Ela pede que ele saia para que ela possa se vestir, mas ele diz para ela não se iludir, pois ele nem está olhando para ela. Finalmente, Steph aparece e senta na cama com ele. Tessa pede a Steph para fazer com que o namorado saia do quarto, mas Steph responde que ele não é seu namorado, e pergunta ao garoto o que ele tem dito a Tessa para fazê-la pensar isso. O garoto faz um comentário sarcástico, sobre não conseguir imaginar Tessa como o tipo de pessoa festeira. Quando o garoto está prestes a sair pela porta, ele entrega o livro que estava lendo de volta a Tessa, e diz que O Grande Gatsby é um livro maravilhoso, mas ele odeia estragar a surpresa para ela. O garoto sorri debochadamente para ela e deixa o quarto. No dia seguinte, Tessa está em uma cafeteria no campus estudando, quando um trio entra. Enquanto o trio faz seus pedidos, Tessa se certifica de encarar o garoto nos olhos. O garoto também percebe o olhar dela, e lhe lança um sorriso. Eles se encaram brevemente, e ele se vira e sai com seus amigos. Tessa vai para a biblioteca estudar, e é interrompida por Steph, que lhe diz que vão a uma festa naquela noite, e Tessa concorda. Steph ajuda Tessa a escolher sua roupa para a festa, e ela opta por um vestido cor de vinho. Eles entram na festa da fraternidade, e assim que entram, Steph encontra Tristan na cozinha, e começa a beijá-la, o que parece chocar um pouco Tessa. Elas seguem para a sala de estar, onde um grupo de amigos está no sofá. Steph apresenta Tessa aos amigos, incluindo Zed, Jace, Molly e o rude garoto Harden. Molly e Harden estão juntos no sofá, se tocando e se beijando. Zed pergunta sobre a área de estudo de Tessa, e oferece uma bebida, que ela inicialmente recusa, mas acaba aceitando depois que Molly faz piada com ela. Molly sugere que joguem verdade ou desafio, acreditando ser um jogo tranquilo. Tessa não faz ideia o que está por vir. Já se pergunta a Tessa verdade ou desafio, e ela escolhe verdade. Molly pergunta qual é o lugar mais louco onde ela já teve relações sexuais. Tessa fica visivelmente desconfortável e pede para passar, mas Molly percebe e começa a perguntar se ela é virgem. Tessa não quer responder a isso também, então ela pede um desafio. Já se desafia Tessa a beijar Harden. Ao atravessar a varanda da frente, Tessa sente falta de Noah, e decide ligar para ele e conversar. Ela fala com Noah sobre onde está no momento, o que não acaba bem. Noah não gosta do fato de ela estar festejando e bebendo com outros caras, e ele desliga na cara dela. Tessa entra de volta e caminha pela escada, até um quarto com livros. Ela começa a ler um dos livros da estante, quando é surpreendida por Harden, que pergunta o que ela está fazendo. Ela pergunta se ele está bêbado, ao que ele responde que não bebe como ela, deixando-a envergonhada. Harden então pergunta o que ela está fazendo em seu quarto, agarra o livro, passa-o pela parte interna da coxa dela, levantando levemente seu vestido, e se aproxima dela. Ele pergunta se ainda estão jogando, porque ela lhe deve um beijo do desafio. Eles quase se beijam antes de Tessa se conter e sair. Na cena seguinte, Tessa entra em uma aula e procura um lugar para sentar.
ela vê Molly e Zed em uma multidão e evita-os. Ela encontra Landon na frente e se junta a ele. Harden entra na sala de aula e senta-se, assim que o professor Sogo começa a falar sobre o livro Orgulho e Preconceito. Após se envolver em um debate acalorado com Harden sobre o romance, Tessa sai da aula furiosa, que é encerrada pelo professor. Após a aula, Tessa se junta a Landon, que revela a ela que ele e Harden logo se tornarão meio-irmãos, pois sua mãe está noiva do pai de Harden. De qualquer forma, não demora muito para que Harden interrompa Landon e Tessa, após o debate em sala de aula. Harden força Tessa a recomeçar sua amizade e a convida para um lago próximo, onde eles nadam e se beijam intensamente, afirmando que eles não podem ficar apenas como amigos. Mais tarde, os dois encontram Molly e Zed em um restaurante. No dia seguinte, Tessa promete contar ao namorado Noah sobre o beijo que ela compartilhou com Harden. No entanto, Harden diz para ela não fazer isso, pois ele não namora. Isso deixa Tessa desapontada. Por outro lado, Noah aparece do nada e surpreende Tessa com uma visita. Os dois passam uma noite juntos ao redor de uma fogueira, em um jogo de soprar e passar na festa da fogueira. Jace propositalmente erra, para poder beijar Tessa, deixando Harden com ciúmes, e levando a uma confrontação física. Enquanto Noah dorme na cama de Tessa após a festa, ela sai para verificar como Harden está. Ela o conforta e eles se beijam. No dia seguinte, Tessa volta para seu dormitório para verificar Noah, que descobre seu caso com Harden, e a deixa com o coração partido. No entanto, Tessa sente como se um fardo tivesse sido tirado de suas costas, e que agora ela pode namorar Harden abertamente, sem a culpa de trair Noah. Tessa e Harden finalmente decidem namorar, mas sua mãe ameaça cortar seu apoio financeiro, se ela continuar o relacionamento, acreditando que Harden é uma má influência para ela. Então, Harden encontra um apartamento para os dois morarem juntos, e eles vão à recepção do casamento de seu pai. Então as coisas tomam um rumo sombrio, quando Harden revela que sua mãe foi agredida por alguns homens, que foram provocados por seu pai alcoólatra. Tessa o conforta e os dois voltam para o apartamento. Ambos acabam fazendo sexo, e Tessa finalmente perde sua virgindade. Mais tarde Tessa descobre algumas mensagens de texto, e fica preocupada com as mensagens enviadas a Harden por Molly. Tessa tenta confrontá-lo, mas ele a ignora e vai embora. Procurando por ele, Tessa o encontra em um restaurante com Molly, Zed e Steph. Molly revela cruelmente as verdadeiras intenções de Harden, mostrando a Tessa um vídeo de uma festa em que eles estiveram juntos, contando a ela que Harden só estava perseguindo Tessa como um desafio, pretendendo fazê-la se apaixonar por ele antes de partir seu coração. Harden tenta convencer Tessa de que suas intenções mudaram, conforme ele a conhecia, mas Tessa termina o relacionamento deles. Desolada, Tessa volta para casa para se reconciliar com sua mãe e Noah, que a perdoam. Nas semanas seguintes, Tessa corta os laços com Steph e seu grupo de amigos, e faz uma entrevista para um estágio, antes de deixar a faculdade no final do semestre. O professor de palestras de Tessa, o professor Soto, entrega a ela um ensaio escrito por Harden, que é sua confissão de amor por Tessa. Após lê-lo, Tessa volta para o lago para encontrar Harden, e assim o filme termina, deixando no ar como será o futuro de ambos. O próximo resumo que tenho para você é de um filme, onde uma professora não resiste ao charme de um aluno, e coisas escondidas acontecem. E você vai descobrir assistindo a esse resumo. É só clicar aí nesse vídeo que está aparecendo, e assistir agora. Clica agora e vem.